A falta de saneamento básico ameaça não só a saúde, mas também o futuro da educação em comunidades indígenas. A agência Jamaxi visitou a escola Cuniata Putira, na comunidade aldeia indígena São Tomé. Mas, em meio a essa riqueza cultural, a precariedade dos serviços básicos expõe um contraste. Muitos anos, né, nós estamos aqui, mas a gente ficou praticamente esses 65 anos sem ser visualizado, né, pelas políticas públicas, pelas políticas sociais, né, pela a estrutura que uma comunidade ela deve ter, né, de atendimento médico, atendimento de saúde e educação. Fui merendeiro, trabalhava aqui nessa escola. Naquele tempo não tinha água encanada, não tinha essas coisas, nada de facilidade como tem agora, né? Mas eu dava de conta de tudinho isso aí. Mas eu carregava água da beira para a escola, enchia 2 panelas grandes que tinha aí, tinha muitas panelas grandes naquela época. Aí fazia fogo na lenha, para botar aquela água para ferver e tampar. Aí no outro dia, coar para botar naquele tempo não tinha bebedouro, não tinha essas coisas, né? Tinha só aqueles filtros de alumínio, de barro mesmo, que vinha bonito, aqueles filtros. A gente botar tudo naqueles filtros para as crianças beber. A água suja não é muito bom, né? Porque pelo menos aqui, olha, nossas cacimbas quando seca, só a senhora vê como fica a água. A gente pegava a água, trazia para cá, coar, né, minha filha? Num pano bem beleza, para a água ficar melhorzinho, ainda botava um cloro dentro para poder tomar. Viu? Graças a Deus melhorou bastante com esse poço novo que fizeram, melhorou, viu? Parou mais a diarreia, a febre, muitas coisas que apareciam às vezes, né, nas crianças. Graças a Deus melhorou, por essa parte, graças a Deus. Este ano, a senhora não vê quem está, ai, meu Deus do céu, eu estou com febre, eu estou com dor na cabeça, não, senhora, graças a Deus, melhorou. A gente espera que cada vez vai melhorando, né? Tem que se buscar mesmo políticas públicas para ver se as comunidades indígenas, como a nossa e outras, tenham esse acesso de verdade da água potável, né? Porque acreditamos nós que, assim como a floresta ela precisa ter todo um cuidado, nós também, povos indígenas que estamos aqui, a gente precisa, de uma maneira ou outra, também ter esse acesso, né, de água potável, saneamento básico, educação e saúde, que ainda, apesar da gente ter melhorado, ainda falta muito para a gente chegar a um patamar que a gente possa dizer, hoje eu não estou mais preocupada com a educação do meu filho, com a educação do meu neto, porque já é garantido em lei, já é garantido na nossa comunidade, já é garantido na escola, né? O lixo nós queimava, né? Então agora nós não estamos mais queimando lixo, nem plástico, nem isso, nem aquilo. Estamos ajuntando naquela casinha lá, o pouco que tem, né? Aí vem a balsa para fazer a coleta do lixo. Tem um poço, nós só tínhamos um poço, que era esse da escola, não é nem da comunidade, que ele só tem 44 metros de fundura. Quando seca mais, nós não fica com água, não temos água, viu? Nós ficava bebendo água de cacimba, e a água ficava feia. Como nós pegamos e levamos, eles viram a água, ano passado vieram furar, porque nós bebemos água daqui do lago, que ali embaixo seca, aqui em cima seca, a água aqui fica parada. Eu quero que a senhora veja a água como fica, viu? Quando o sol esquenta, meu Deus do céu, ninguém toma banho lá, que a água esquenta. Que não tem como correr a água, né? Que tinha gente que não tinha comunidade que não tinha poço. Não tinha, pelo menos ali o Coração de Maria e São Francisco, só Limõezinho, que não tinha poço, né? Não tinha. Já esse ano passado agora fizeram. Hoje, a gente tem um poço, né? Tem 2 poços, na verdade, mas um não é adequado porque tem 40 metros e o outro que tem quase 80 não tem a estrutura devida, né? Que apesar de ser furado, cavado, a gente não tem energia elétrica para abastecer, né? Quando precisa. Nós somos 18 famílias aqui, 18 casas, mas muitas das vezes tem casa que não tem um pingo de água para tomar, né? Porque a água não é encanada, né? Ela vem através da borracha, essas borrachas
de plástico, né? Então, com o sol, com a chuva, elas acabam que furam. Então, quando chega lá nas nossas casas, não chega como sai do poço, né? Filtrada e potável, e acaba, de uma maneira ou outra, prejudicando a saúde, né? Todas as casas aqui têm a fosse para interno, né? Interno, essa história. Não é mais como é em outros lugares, que ainda tem outros lugares, ainda tem assim, fora, né? Fora disso. Aqui não, já é todo no jeitinho, graças a Deus. A questão do saneamento ela melhorou um pouco, né? Mas ainda não é suficiente para suprir a necessidade da comunidade, né? Então hoje, assim, depois desse período a gente teve um poço da escola que a gente começou a usar, mas não era suficiente. Hoje a gente já tem um da própria comunidade que também não é suficiente, né? Só é o poço. E aí a gente precisa adaptar, né, as mangueirinhas, que também não é adaptada da maneira correta, né? Fica ali em cima do solo. E sabe, né, que nas comunidades tem cachorro, né, tem bicho, e aí acabo, né, fazendo suas fezes, e como a mangueira está ali, ela está em contato direto, né, então essa questão do saneamento ainda é muito baixa ainda, não é o ideal, né, mas como a necessidade ainda persiste aqui, a gente usa dessa maneira até que um dia melhore, né. Então, nesse período da seca, a gente já se preocupou naquele momento que as crianças vão estar com diarreia, com vômito. Por que isso? É devido à água. É devido às águas que vêm de poluição dos garapés, né, dos rios, e também, como não ser uma continuidade de manutenção no poço, esses problemas acabam vindo. Então, aí a gente já orienta que a gente precisa ter cuidado na água, na alimentação e também no bem-estar das crianças, né? E aí os agentes de saúde já entram, já faz as palestras, a equipe de saúde já faz a palestra. E quando surge casos bem mesmo grave, né, os agentes de saúde encaminham para Manaus. A nossa escola ela foi construída desde 94, né? Já teve 2 revitalizações, mas não são revitalizações assim de acordo com como a gente quer como povo, né? Um banheiro específico só para os especiais, específico só para as crianças, específico só para professor, específico só para funcionário. Não tem. Ou seja, a gente usa um banheiro, 2 banheiros que é masculino e feminino, a Pigaua e Cunhã, né, que é homem e mulher. Ali os adultos usam, os funcionários usam, os professores usam, né? E é assim que a gente vai, né? Levando conforme o que a gente tem, mas não está dentro do padrão como a gente gostaria que fosse, né? Que as nossas crianças, por exemplo, as crianças menores, as pequenas da educação infantil, eu gostaria muito que tivesse o próprio banheiro delas. Cuidar do solo, da água e da floresta não é apenas preservação ambiental, é parte da vida e da identidade do povo indígena da etnia Baré. É constrangedor, né? Porque a gente vê que assiste nas mídias que tem um projeto, tem um plano, mas quando a gente olha para dentro do nosso território, a gente vê que está totalmente... É uma política construída sem a nossa consulta, essa que é a realidade, né? É um projeto político estruturado pelas suas próprias concepções, né? Pela própria pensamento dos governos, né? E eles não vivem essa realidade. Então, eu acredito que é o correto primeiro consultar os povos indígenas, visitar, fazer essa busca, fazer essa pesquisa, né? Porque nenhuma... desde próximo de Manaus até a última comunidade. A gente não vê esse projeto, essa política, tudo que eles falam, esse benefício, está incluso as comunidades ribeirinhas, né? As comunidades tradicionais e as comunidades indígenas. Então, é um plano que nunca vai ter uma estrutura positiva, porque os povos, as comunidades não estão sendo inclusas, né? Isso é um interesse econômico, político, não um interesse social para os povos que vivem nessas regiões. Então eu vejo que é uma luta, né,
talvez o objetivo deles eles alcancem, mas é o objetivo financeiro, né? E não social. Então, é um caminho, né? É uma luta onde tudo vai se dar no mesmo, porque esse objetivo ele não é concreto, ele é um objetivo de interesses políticos. E o que eu sonho muito é ver essa comunidade estruturada com saneamento básico, uma educação de realidade, verdade e direito para cada um da nossa geração e uma saúde de qualidade. A falta de saneamento básico mostra que, para além da infraestrutura, é preciso respeitar e garantir os direitos que sustentem a cultura, a saúde e a dignidade.